Boa noite a todos. Vamos iniciar mais uma reunião da nossa Casa Espírita Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Eu convido a todos vocês para que nós, unindo os nossos pensamentos, os nossos bons sentimentos, façamos a prece inicial, pedindo paz, proteção, harmonia e bom entendimento para as lições que vamos estudar hoje. Que a equipe espiritual da casa esteja conosco, nos auxiliando, nos inspirando, nos intuindo, para que possamos entender bem as lições e colocarmos em prática nas nossas vidas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos de vida do universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas liberta-nos do mal, para o teu reino, que é toda luz, poder, bondade e glória para sempre. Que assim seja, Pai. Hoje nós vamos estudar o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai vossos inimigos. A nossa lição é: se alguém vos bater na face direita, oferecei-lhe a outra. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal que se quer vos fazer. Mas se alguém vos bater na face direita, oferecei-lhe a outra. Se alguém quer entrar em litígio contra vós para tomar vossa veste, deixai-lhe também vosso manto. Se alguém quer obrigar-vos a caminhar 1000 passos com ele, caminhai 2000. Dai a quem vos pede, e não rejeiteis àquele que quer emprestar de vós. Esse texto está em Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 42. Os preconceitos do mundo, aos quais se convencionou chamar questão de honra, dão essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que levam o homem a devolver injúria por injúria, ferida por ferida. Isso parece justiça para aquele cujo sentido moral não se eleva acima das paixões terrestres. É por isso que a lei mosaica dizia: olho por olho e dente por dente, lei em harmonia com o tempo em que vivia Moisés. O Cristo veio e disse: devolvei o mal ao mal o bem. Disse mais: não resistais ao mal que se quer fazer-vos. Se alguém vos bater na face direita, oferecei-lhe a outra. Ao orgulhoso, essa máxima parece uma covardia, pois ele não compreende que há mais coragem em suportar um insulto do que em se vingar dele. Devido ainda a esse motivo acima mencionado, que faz com que a vista não alcance além do presente. É preciso, entretanto, tomar essa máxima ao pé da letra? Não. Assim como aquela que diz para se arrancar o olho, se ele é um motivo de escândalo. Levada às últimas consequências, seria condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixar o campo livre aos maus, dissipando todo o medo. Se não se opusesse um freio às suas agressões, logo todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, diz que não é preciso estender benevolentemente o pescoço ao assassino. Por essas palavras, portanto, Jesus não proibiu a defesa, mas condenou a vingança. Dizer que se ofereça uma face quando a outra foi ferida é dizer de outra forma que não é preciso devolver o mal pelo mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que pode rebaixar seu orgulho, que é mais glorioso para ele ser ferido que ferir, suportar pacientemente uma injustiça que cometê-la, ele próprio, outra injustiça. Que é melhor ser enganado
que enganar, ser arruinado que arruinar outros. É também, ao mesmo tempo, a condenação do duelo, que não é outra coisa senão uma manifestação do orgulho. Só a fé na vida futura e na justiça de Deus, que nunca deixa o mal impune, pode dar força para que se suporte pacientemente os golpes contra nossos interesses e nosso amor próprio. Por isso dizemos sem cessar: dirigi vossos olhares para a frente. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, menos sereis ofendidos pelas coisas da terra. Essa é a nossa lição de hoje. E se nós tivéssemos que resumi-la numa única frase, essa frase seria: devolva o mal com o bem. Simples de ler, mas muito difícil de executar. E nós vamos entender por quê. A defesa ideal para as ofensas seria não se ofender. Mas isso é ainda muito difícil. Poucos de nós conseguem não se ofender. Eu me lembro aqui de uma história de um antigo samurai no Japão. Ele já estava numa idade avançada e tinha muitos alunos, muitos discípulos. E a sua técnica de luta era admirada. Poucos conseguiam vencê-lo naquela região. E apareceu por lá um samurai novo e começou a difamar o velho samurai, falando para quem quisesse ouvir que venceria-o facilmente, que ele já estava velho, acabado. Vários insultos. Então o velho samurai aceitou o desafio. E no dia do desafio, ele aguardou pacientemente no local da luta, no meio de uma roda de alunos. E o novo samurai chegou e começou a andar em volta dele, o insultando e falando mal dele na frente de todos. E ele lá, passivo, quieto. Chegou um momento que o samurai novo cansou-se de insultá-lo e deu as costas e foi embora. Aí então seus alunos o questionaram: mestre, mas como o senhor deixou ele insultá-lo desse jeito? E aí o mestre deu uma lição que eles jamais esqueceriam. Ele disse o seguinte: quando alguém traz um presente para você e você não aceita o presente, com quem fica o presente? Essa é a moral da história. Se eu não aceito as ofensas ou insultos, com quem ficam as ofensas e os insultos? O problema nosso é que nós aceitamos o presente. Nós aceitamos as ofensas ainda. Então nós temos que ficar com a segunda opção de defesa, que é aquela em que, mesmo eu me sentindo ofendido, eu não revido, eu não devolvo a ofensa. Essa é um pouco mais fácil para nós praticarmos. É necessário entender que Jesus não condenou a defesa. Porém, existe uma grande diferença entre defesa e ataque. O que Jesus estava nos ensinando, está nos ensinando, é que eu não pague na mesma moeda. Esse mostrar a outra face é mostrar ao outro que aquela situação pode ser resolvida de uma outra maneira. É um grandioso ensinamento que Jesus nos traz através dessa metáfora, que vai resolver muitas coisas, muitas situações desagradáveis na nossa vida, no nosso dia a dia. Quando eu aplico uma atitude positiva diante de uma ação negativa que vem até mim, eu estou colocando em prática esse ensino e estou evoluindo espiritualmente. Foi isso que Francisco de Assis colocou na sua oração. Vamos relembrá-la aqui, um trechinho dela. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio,
que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Veja a diferença. O que é negativo aqui? Ódio, ofensa, discórdia, dúvidas, erros, desespero, tristeza e trevas. E o que é positivo? Amor, perdão, união, fé, verdade, esperança, alegria e luz. Qual dessas opções eu devo levar onde eu for? É óbvio que é a segunda opção. Por onde nós formos, por onde nós estivermos, nós devemos levar ações positivas. Foi por isso que no conto em que o mendigo recebe um pacote de uma pessoa maldosa e abre, está cheio de lixo dentro. Ele joga o lixo fora, limpa e enche de flores e devolve àquela pessoa, que ainda o ironiza, falando: mas você é tolo mesmo, né? Eu te dei um pacote cheio de lixo e você me devolve um pacote cheio de flores? Aí ele respondeu: é porque cada um dá daquilo que tem dentro de si. Não se vingue. Não se vingue. A vingança é um mal que atinge os dois lados. Foi por isso que Confúcio sabiamente disse: antes de se vingar, cave 2 covas, uma para a sua vítima e a outra para você. Porque você também está se matando, está sendo atingido fazendo isso. É necessário que a gente se esforce para mostrar essa outra face. Quando nossos filhos nos perguntarem o que é vingança, nós devemos mostrar a eles como aquele pai que o filho chegou da escola bravo, com raiva de um amiguinho que havia o insultado, que havia brigado com ele. E o pai falou para ele: vem cá, você vai descontar tudo isso naquele lençol branco que está pendurado ali no varal. Você vai atirar todo esse carvão que está no saco nele, para descarregar a sua raiva, o seu ódio, a sua vingança. E o menino atingiu o lençol, atirou com força o pedaço de carvão no lençol. E o pai perguntou: você acertou, filho? Sim, olha lá como é que ele está, todo preto. Aí o pai pegou um espelho e colocou diante dele. E veja você como você está também. Veja as suas mãos como estão. Todo preto, de foligem. Essa é a moral da história. Por isso que Jesus nos deixou esse ensinamento. Porque o mal não pode vencer o mal. Somente o bem vence o mal. Isso foi dito também por Martin Luther King, pastor evangélico americano, que lutou pelos direitos civis pacificamente. Quando qualquer ocorrência desagradável nos atingir, ferindo-nos, ao invés de nós reagirmos negativamente, vamos nos esforçar para mostrar o lado moral, o lado do amor, o lado da misericórdia, da abnegação, da serenidade. É um grande desafio para nós, meus irmãos. Nós ainda temos uma dificuldade muito grande, como eu disse no início, em executar essa lição, esse ensinamento de Jesus. Porque nós estamos ainda no início da nossa jornada espiritual. Ainda predomina o instinto sobre a razão. Porém, nós somos responsáveis pelas nossas ações. E pelas nossas reações também. Porque quando vem algum mal para nós, geralmente ele nos pega de surpresa. E nós reagimos
colocamos para fora essa fera que existe dentro de nós. E são as reações que denunciam o estágio evolutivo em que nós nos encontramos. Mais do que as ações. As reações, elas denunciam mais do que as ações o estado evolutivo em que nós nos encontramos. Eu costumo fazer igual aquelas empresas que tem aquela placa lá de contar os dias sem acidentes, 30 dias sem acidentes, 100 dias sem acidentes, e quando acontece tem que zerar, né? Eu já zerei a placa várias vezes, só em 2020. Só que tem uma coisa, a gente começa a zerar a plaquinha lá com muito pesar. A gente começa a se cobrar, começa a perceber que o problema não é do outro, o problema é nosso. Foi isso que levou o Chico Xavier a dizer: aos outros eu dou o direito de serem como quiserem. A mim eu exijo de ser bom. Veja o termo. Eu exijo de ser bom. Aí está o esforço para domar os nossos instintos. Para domar o homem velho. Porque é o homem velho nesse momento que está se sobrepondo ao homem novo que eu quero ser, que eu desejo ser. É o instinto se sobrepondo à razão. Mas eu tenho certeza absoluta, que chegará o dia em que a razão e o sentimento vencerão. Porque a justiça é divina. Jamais nós devemos fazer com as nossas próprias mãos. Nós temos que confiar na providência divina. Nenhum mal escapa às leis divinas. Então é preferível praticar o bem. Para nós encerrarmos, eu vou pegar um último trecho aqui de um ensinamento de Joana de Ângeles para o nosso querido Divaldo Pereira Franco. Na verdade foi um sermão que ela passou nele, porque ele estava reclamando que estava sendo injustiçado, querendo fazer justiça com as próprias mãos, e a Joana de Ângeles ensina uma lição valiosa para ele. No final ela diz o seguinte: é preferível ser vítima do que ser algoz, Divaldo, porque as vítimas estão se redimindo e os algozes estão se desgraçando. O que você quer ser, Divaldo? Vítima. Hoje nós tivemos então essa bela lição de Jesus, usando essa metáfora: se alguém vos bater na face direita, oferece-lhe a outra, para mostrar que nós podemos, diante das ofensas, diante das injustiças, diante das dificuldades, confiar na providência divina e não fazer justiça com as próprias mãos. Silenciar, orar pelo outro que pode estar passando por um momento difícil e mostrar que é possível resolver de outra forma aquela situação. Esse é o desafio para todos nós. Eu convido vocês para que a gente possa, mais uma vez, no nosso encerramento, fazermos juntos a nossa prece. Vamos pedir à equipe espiritual que fluidifique a nossa água, que aplique os passes renovadores, regeneradores para todos nós. Vamos lembrar aqui de todos aqueles que enviaram os seus pedidos de oração, seus pedidos de ajuda para a nossa casa espírita. Vamos pedir também pelas entidades sociais da nossa cidade e que, através dessas lições, nós fortaleçamos a nossa fé, a nossa coragem e a nossa caminhada. Vamos então, nesse momento, pedir a Deus, nosso Pai, a Jesus, aos bons espíritos,
que nos auxiliem, que nos iluminem, que estejam conosco no nosso lar, abençoando a nossa família, fluidificando a nossa água, aplicando-nos os passes renovadores. Vamos pedir pelas entidades sociais da nossa cidade, pela casa das crianças, dos meninos, das meninas, pela cidade dos velhinhos, albergue noturno, a PAI, para as casas de recuperação, para o presídio, para o nosso hospital Santa Casa de Misericórdia, para todos os trabalhadores, voluntários e pacientes desses lares, pelas equipes de saúde que estão nas ruas, auxiliando nessa pandemia. Vamos pedir pelos nossos amigos, pedir pelos encarnados e desencarnados que sofrem, pedir pela nossa cidade, aqueles que cuidam da segurança, da administração, pelo nosso Brasil, que as nossas preces, que as nossas vibrações cheguem a todos aqueles que necessitam no nosso planeta Terra de ajuda, que elas se juntem às outras preces, formando um cordão de luz no nosso planeta, para que a gente possa passar por essa fase turbulenta. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos de vida do universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas liberta-nos do mal, para o teu reino, que é todo luz, poder, bondade e glória para sempre. Que assim seja. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe, e se Ele assim nos permitir, estaremos de volta juntos aqui na próxima segunda-feira às 8 da noite. Um grande abraço a todos.